Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo, eu sou Marcos Barbosa e a gente segue juntinho aqui no nosso bate-papo que hoje é sobre conheça o novo armazenamento de storage de backup da Saving Cloud. Então hoje nós vamos trazer todos os detalhes sobre essa ferramenta, a gente vai apresentar essa novidade na estrutura de ambientes da Saving Cloud, você vai conhecer nossa solução robusta e segura para armazenamento de backup em nuvem dos seus ambientes, podendo acessar com facilidade, consultar os arquivos salvos e manuseá-los como preferir. Nosso especialista convidado vai apresentar os benefícios dessa solução e demonstrar na prática como criar e configurar ambientes de storage de backup em nuvem. E falando no nosso convidado, a gente recebe mais uma vez o especialista em soluções cloud e diretor de tecnologia na Saving Cloud, o Daniel Guidolin. Aproveite também, se você não segue as nossas redes sociais, não é inscrito aqui no canal, já vamos pedir para você conhecer as nossas redes sociais. A Saving Cloud tem, além do YouTube, né, tem Facebook, Instagram, enfim, várias redes sociais que você pode encontrar a gente, @SavingCloud. É só ir nas nossas redes sociais, seguir a gente que tem sempre muito conteúdo, sempre muita interatividade com você também, certo? Muito bom, então a gente recebe Daniel Guidolin. Boa tarde para você, como vai? Boa tarde, Marcos, boa tarde todo mundo, tudo bem, graças a Deus. Mais uma apresentação aí para o pessoal conhecer nossos serviços. A gente então começa com uma rodada de perguntas, né, com o Daniel. Durante essa rodada de perguntas, ele vai apresentando a solução, configurando e mostrando mais detalhes. Para você que está acompanhando, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei para não perder nenhum conteúdo, tá? Então, já se inscreva para estar juntinho aqui com a gente. Então, vamos lá, Daniel, a gente vai começando com uma rodada de perguntas, com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte, vamos lá. Qual a finalidade principal no uso do storage de backup da Saving Cloud? Certo, bom, vamos lá. Como o nome sugere, né, esse novo produto deve ser usado único e exclusivamente para armazenamento de backups, tá? Seja esse backup de qualquer natureza. Pode ser um banco de dados, pode ser backup de uma aplicação ou de arquivos de um site. Qualquer tipo de backup ele pode ser armazenado, né, nesse novo produto nosso. Então, basicamente, né, ou melhor, único e exclusivamente para a utilização desse storage, né, para armazenamento de backups. Maravilha, então a gente segue aqui para a segunda pergunta da nossa rodada de perguntas, que é: em qual local ele fica armazenado fisicamente? Bom, atualmente ele está no mesmo data center que a gente utiliza para nossa infraestrutura em Campinas, mas até o final de julho desse ano ainda, a gente deve levar essas máquinas de backup, né, onde ficam armazenados esses storages de backup, para um outro data center físico na mesma região de Campinas, porém na cidade de Vinhedo, tá? É próximo, né? E ele vai estar conectado à nossa rede do data center atual, né, do data center de Campinas, através de rede privada. Então hoje ele está em Campinas, mas dentro de alguns meses ou algumas semanas ele vai estar isolado em uma outra estrutura física também conectado, né, através da rede privada ao nosso data center. Perfeito, então, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso bate-papo de hoje com o Daniel, nosso evento de hoje que é conheça o novo armazenamento de storage de backup disponível da Saving Cloud. E agora nós vamos para a próxima aqui. Como eu posso conectar meu servidor em produção com o storage de backup? Como funciona, né, a comunicação entre eles? Hoje, né, o servidor, né, se o servidor já estiver em produção e estiver na nossa própria estrutura, né, na nossa própria infra, tá, eu vou mostrar para vocês dentro do nosso painel como a gente pode fazer o mapeamento de unidade, tá, entre os servidores. Aqui na nossa infra, tá, eu já deixei criado para a gente não perder muito tempo, né? Tudo bem que ele vai levar no máximo 5 minutos para criar um storage, né, um servidor de storage, tá? Mas dentro da nossa plataforma, para a gente criar um container de storage de backup, a gente clica aqui em cima em novo ambiente e vai aparecer esta tela padrão da criação da topologia do ambiente. Normalmente ele vem aplicado já o servidor de aplicação, a gente desmarca essa opção, e aqui embaixo a gente tem a opção de armazenamento de containers. Dentro dessa opção, por padrão, né, a gente tem o Extra Storage, que esse daqui também é utilizado bastante aqui para a gente, mas hoje a nossa ideia é mostrar o Storage Backup. Tá? Quando a gente marca essa opção, a gente tem aqui as opções de espaço em disco utilizado
memória, né, que a gente chama de cloudlets, né, que seria a memória reservada e a memória dinâmica, tá, que é o que ele pode escalonar na vertical dentro do próprio container, e aqui o nome do ambiente que a gente vai dar para esse servidor, com ou sem IP público. Tá? Aí depende da sua utilização, você pode marcar a opção de IP público aqui. Também teremos IPv6 liberado daqui a alguns dias. Criamos o ambiente, ele vai aparecer nesse formato aqui, né, com o nome que você deu para esse ambiente, para esse container. E como que eu faço para armazenar, né, para fazer uma comunicação entre um ambiente de aplicação, eu vou usar esse que eu já deixei criado aqui, depois mais para frente eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês, com esse ambiente de storage. Como que a gente faz isso? Na frente do ambiente de aplicação, né, a gente expande aqui para aparecer, no caso, o servidor Apache, e uma dos ícones na frente dele é o de configuração. Quando a gente clica nessa opção, ele vai abrir esse menu aqui embaixo com as pastas desse container. A opção ponto de montagem é que a gente vai utilizar para criar esse mapeamento de rede. Aqui eu já criei um teste que a gente vai usar mais para frente aqui na nossa conversa, tá? Mas como que funciona? A gente clica na opção montar. Aqui a gente coloca o ponto de montagem, tá? Vamos supor que seja este caminho. O ponto de montagem é a pasta que eu quero utilizar, né, como se fosse o link neste container de Apache, tá? Então vamos supor home/www, e aqui embaixo eu vou escolher aonde que essa pasta vai estar montada, tá? Então aqui a gente tem os ambientes da minha propriedade, né, entre eles esse storage, né, o storage backup que a gente já criou ali atrás, e aqui a gente pode ver, por exemplo, o IP dele, tá, o IP privado, e aqui o caminho remoto, tá? Então no caso /data/test1, o teste, acho que era teste 1 a pasta que eu criei, vamos até verificar. Aqui eu estou navegando agora no ambiente, né, do container, e estou indo na pasta data para a gente ver certinho o nome da pasta que eu dei para esse teste aqui, olha lá, teste 2. Tá, então, voltando aqui na montagem, /data/teste2. Aqui tem algumas opções, somente leitura ou montar em todos os nodes, né? Vamos supor que esse Apache ele tivesse mais de um container, né? Se eu deixar habilitado para montar em todos os nodes, ele vai montar em todos os Apaches que ele tiver cadastrado aqui dentro. Tá? Quando a gente clica em adicionar, ele pode levar alguns minutinhos, né? Igual dar um aviso aqui, e vai montar a unidade para a gente. Eu estou mostrando aqui como a gente faria para um container, para outra aplicação na nossa estrutura. Tá? Aqui, ó, ele já mostrou que montou. Então ele mostrou o nome, né, o www, se eu paro com o mouse em cima dele, ele dá o caminho que seria utilizado dentro do Apache, e aqui ele mostra o servidor onde ele foi criado, né, no destino e a pasta que ele foi criado. Tá? Então, se eu subir um arquivo, vamos supor, se eu for aqui navegando na pasta, se eu subir qualquer arquivo para cá, tanto por aqui, ou se eu fizer o backup dessa aplicação, né, eu posso fazer um backup dela e salvar dentro dessa pasta. Então vamos supor, eu tenho aqui uma aplicação rodando nesse Apache. Eu faço uma programação através do cron, por exemplo. Me deu uma falha aqui de acesso negado, mas isso aqui foi um erro meu. Tá? Então se eu fizer uma programação do cron para salvar o arquivo, né, vamos supor, ele vai gerar aqui backup da pasta do meu site. Lógico que não é esse aqui o comando, tá? Mas a gente faz a programação dentro do cron para salvar a pasta do site. Ele vai salvar no caminho /home/www do Apache, porém, na verdade, ele vai estar salvando dentro da pasta que a gente mapeou lá no servidor de storage. Essa seria a forma de fazer a geração, né, a montagem da unidade entre dois servidores, seja do Apache junto, né, salvando o arquivo lá no servidor de storage. Basicamente, né, bem simples fazer essa montagem, tá? A gente, se precisar, o nosso suporte está disponível para ajudar, mas é bem simples criar essa montagem e também fazer a programação do backup. A gente também está disponível para essa utilização, né, para ajudar a montar um possível script do backup. A continuação da pergunta, né, como é feita a comunicação entre eles? Sempre a comunicação é através da rede privada.
né? Todos os containers da nossa infraestrutura possuem um IP privado, tá? Da rede privada, que vai se comunicar, através dele, através da nossa rede de 10 gigas, né, com o servidor do storage, né, com o IP do servidor de storage, que também é da rede privada aqui. Tá? Então sempre vai ser a comunicação feita através da rede de 10 gigas da nossa infraestrutura. Um outro exemplo que eu posso utilizar aqui seria o backup, por exemplo, né, de uma aplicação em Windows. Eu já vou aproveitar para falar um pouquinho dele. Eu estou utilizando aqui o mesmo ambiente que a gente criou, e aqui eu vou mostrar na prática. Esse daqui eu estou dentro do servidor Windows, tá? Que é essa VM aqui de trás, e eu vou mostrar na prática como a gente faz esse mapeamento. Tá? Eu vou utilizar também o servidor que a gente criou, que ele já está com o Samba instalado. Tá? Se a gente tivesse começando do zero, a gente poderia instalar o Samba nesse ambiente e fazer a comunicação. Tá? Mas depois de estar instalado, o que também a gente ajuda a fazer em tempo real, né, através do nosso suporte ou agendando um horário ali, se o cliente quiser acompanhar, a gente faz a instalação do Samba e faz a comunicação entre a VM e o Samba, né, que está instalado aqui no servidor Storage Backup. Como que eu faço depois para montar aqui dentro? É muito simples. Aqui a gente vai no meu computador, né, no computador aqui da VM. Aqui em cima, computador, mapear a unidade de rede. A gente escolhe qual unidade ele vai utilizar. Aqui a gente já tinha deixado um teste, né, da E2 pontos, mas vamos colocar aqui a S de Saving Cloud. E aqui o caminho, né, do servidor de storage que ele vai utilizar. Tá? Então a gente coloca aqui // e o IP do servidor, que é o 10/100.139.104. Coloca um procurar, já vai localizar o IP aqui dentro. Ó, a pasta segura que foi instalado o Samba, né, o nome seguro. E aqui tem uma pasta que a gente já criou da outra vez, tá? Mas vamos criar exatamente dentro da pasta segura. Assim que a gente dá OK, a gente coloca aqui a opção de conectar com os credenciais, concluir. Ele vai pedir, normalmente, né, seria essa tela aqui, sem o nome do usuário e a senha. Como a gente já utilizou uma vez, ele apareceu ali. A gente coloca o usuário e a senha que foi criado do Samba, tá? Na configuração. Clicou em OK, pronto, está mapeada a unidade. Se a gente clicar aqui em meu computador, tem agora aqui o S2 pontos, que também vai estar mapeado no servidor de storage. Qual que é a grande vantagem de ter uma unidade mapeada? Você tem a sua aplicação rodando nessa VM, um banco de dados, por exemplo, ou a própria aplicação. Você configura o backup usando a tecnologia que você quiser aqui dentro e mapeando a unidade. Quando você salvar, né, que você gravar esse backup, automaticamente você pode já gravar no S2 pontos, nesse caso, e estaria nesse servidor de storage backup que a gente criou lá atrás. Tá? Essa é uma vantagem bastante grande da nossa infra aí. Maravilha, então, Daniel. Então, a gente segue para mais uma pergunta aqui, que é a seguinte, vamos lá. Como é a precificação desse ambiente, né? O pessoal às vezes tem muitas dúvidas. Neste caso, tá? Nesse modelo de storage, a gente criou uma precificação especial, tá? Para quem escolher utilizar o backup neste formato. Diferentemente de todos os outros containers que a gente possui, esse container de storage backup, a gente vai cobrar sempre pelo valor, pelo espaço alocado e não pelo espaço consumido. Então, toda a nossa tecnologia a gente usa do formato diferente, né? A pessoa cria lá um ambiente de 50 gigas, se ele utilizar 10 gigas, a gente vai cobrar simplesmente pelos 10 gigas que ele está utilizando. Se em determinado momento ele usar 11, a gente vai cobrar 11 e assim por diante. Porém, nesse tipo de plano, né, nesse container específico usado, lembrando, sempre utilizado apenas para backup, vai ser sempre com o valor, né, com o tamanho que a pessoa escolher na hora de criar o ambiente. E qual é esse valor? Então vamos supor, se eu criar um ambiente de 100 GB de espaço, a gente vai cobrar um valor fixo do espaço em disco desse ambiente. Hoje,
a nossa tabela é de 1 a 250 gigabytes de espaço alocado, o valor é de 50 centavos o giga por mês. Tá? O nosso valor padrão da nossa estrutura é de 73 centavos, dependente do tamanho que você coloca. Tá? Então, esse ambiente aqui, né, a gente vai cobrar de 1 a 250 gigas, 50 centavos por mês, por giga. Se for entre 251 GB e 1 terabyte, tá, esse valor cai para 42 centavos o giga por mês. E acima de 1 tera, o valor cai para 30 centavos o giga por mês. Tá? A gente conseguiu colocar um valor um pouco mais agressivo, tá? Porque ele é utilizado simplesmente para backup. Tá? É essa a ideia, né, desse tipo de container. Então a gente conseguiu aí, fazendo alguns estudos aqui internos, a baixar um pouco o valor, né, do giga mês para esses clientes, para esse tipo de ambiente. Então, assim, o que a gente sugere? Neste caso, vamos supor que a gente tem uma aplicação que ocupa 50 gigas de espaço. O backup dela, se você for manter, vamos supor, por 2, 3 dias lá, ou sei lá, 7 dias, você tem que fazer o cálculo de quanto vai ocupar de espaço em disco no seu backup, e você cria esse ambiente o mais justo possível, né? Deixando sobrar ali, vamos supor, do tamanho total, uns 5, 6 ou até 10 gigas, para você ter uma margem para conseguir trabalhar dentro desse ambiente. Tá? Então, se possível, criar o mais justo possível para você não pagar algo que não está utilizando. A gente retorna aqui então com o Daniel para mais uma pergunta no evento de hoje. Qual a velocidade de comunicação entre meus ambientes e o storage? Bom, se os ambientes estiverem na nossa infraestrutura, sempre eles vão estar conectados a uma velocidade de 10 GB por segundo. Tá? É a nossa rede privada, toda com suítes de alta disponibilidade, né, com redundância, além de ter essa comunicação em fibra, né, de 10 gigas por segundo. Uma informação muito importante nesse caso é que, assim, como o ambiente está na mesma rede privada, e a gente sempre recomenda fazer a comunicação com o IP da rede privada, esse tráfego entre esses containers, seja o seu container de aplicação enviando o backup para o servidor de storage de backup ou recebendo esse backup de volta, esse tráfego não é cobrado, porque ele é utilizado internamente na nossa rede privada. Tá? Então é sempre conectado a 10 gigas por segundo. É uma boa velocidade, aliás, uma excelente velocidade de comunicação para essa rede. A gente segue aqui para mais uma pergunta, então. Na verdade, a gente segue para a última pergunta de hoje do nosso bate-papo com o Daniel, que é a seguinte, vamos lá. Que tipos de soluções eu poderia plugar utilizando o storage de backup da Saving Cloud? Bom, qualquer tipo de solução pode ser conectado ao storage de backup. Tá? Como eu falei, né? Se, por exemplo, a gente instala o storage de backup, faz a configuração do Samba, né? Que é um sistema que é muito utilizado para esse tipo de comunicação, você pode conectar uma VM Windows, como eu já mostrei, a VM Windows, né? Então, quer dizer, tudo que tiver configurado dentro dessa VM Windows, eu vou ter acesso ao meu storage por uma unidade. Eu coloquei aqui, né, como tem bastante cliente nosso que utiliza o OnCloud, por exemplo, eu criei até um ambiente aqui de OnCloud, tá? Vou até mostrar aqui como é feita a criação. O OnCloud está pronto no nosso marketplace, desculpa. É só selecionar a opção de OnCloud, dar os nomes para o ambiente, né, a região que você quer criar e criar esse ambiente. Leva alguns minutinhos, porque ele vai criar um Apache e uma SQL para fazer o funcionamento do OnCloud. Tá? O que eu fiz nesse exemplo aqui? Por padrão, quando a gente cria o OnCloud, os arquivos que a gente sobe nesse OnCloud, né, utilizando ele como backup, a gente sobe, né, por padrão, ele vai ficar armazenado dentro deste ambiente, né, deste container do Apache. A pasta que ele utiliza, por padrão, aqui na nossa infra, né, ele vai ficar dentro de var, deixa eu até navegar na pasta aqui, diretórios. Tá? Então, o conteúdo fica dentro dessa pasta, /var, /www, /webroot, /root. Aí, a partir daqui, começa a instalação do OnCloud. Então, esses arquivos são os arquivos de instalação, né, da configuração que fazem o funcionamento do OnCloud. Aí, dentro da pasta data, tem a pasta admin, e dentro da pasta admin, tem a pasta files.
Os arquivos que a gente sobe na nossa plataforma OnCloud, ou utilizando o client dele, né, que você consegue fazer o mapeamento da unidade da sua máquina local para ele, você tem as pastas, né, que a gente utiliza, né, para subir os arquivos do backup desejado. Eu vou mostrar aqui o OnCloud, está criado, a gente já deixou instalado certinho e já fez aqui aquele mapeamento que eu mostrei, que a gente mostrou aqui no ponto de montagem. Tá? Então tem aqui o mapeamento da pasta Files, que seria aquela pasta, aquele caminho que eu falei, var www webroot root /data /admin /files. Ele está montado nesse servidor de storage que eu criei aqui embaixo, tá? Nesse primeiro aqui, tem aqui o ID dele, na pasta, aqui embaixo, né? Na pasta data. Então todo o conteúdo que a gente subir, que em teoria iria para a pasta local do Apache, a gente vai mandar direto lá para o servidor de storage. Tá? Então vamos lá, deixa eu até deixar aqui, ó. Aqui seria o ambiente do storage dentro de data. Então vamos lá, aqui estão, eu acessei o OnCloud com o usuário e vou subir aqui, por exemplo, um arquivo. Vamos enviar qualquer arquivo aqui para o servidor. Qualquer arquivo, pegar um arquivo qualquer. Ó, leva alguns segundos, pronto, já subiu aqui para o servidor. Se eu vier aqui na minha pasta e atualizar, já aparece aqui o arquivo que eu subi há alguns minutos atrás. Já exatamente aqui, ele sai com a data diferente aqui, mas é esse arquivo que eu acabei de subir na nossa plataforma. Subi pelo OnCloud, a gente está aqui navegando nos arquivos do storage e já vai mostrar aqui dentro. Ele vai mostrar também se a gente navegar pelos arquivos do Apache. Por quê? Ele está mapeado lá no nosso storage. Então você vai ver ele pelo Apache também, porém ele está lá naquele servidor do storage. Por que a gente usou o exemplo do OnCloud? Por padrão, o nosso storage ele não tem, por exemplo, uma opção de criar um usuário específico para uma determinada pasta para fazer a utilização desse backup. Então, a gente cria, por exemplo, um OnCloud, um Nextcloud ou qualquer outro programa, né, ou melhor, sistema que vai ser parecido com o OneDrive, né, ou qualquer outro tipo de aplicativo para subir, né, armazenar arquivos em nuvem. Então, aqui dentro a gente tem as opções de criar usuários. Tá? Então, se a pessoa precisar de um backup dividido, né, com pastas para determinada pessoa, a gente recomenda criar um OnCloud e fazer esse mapeamento, tá? Que é um exemplo bem legal aí de programa, né, ou de serviço que a gente pode utilizar atrelado ao nosso storage de backup. Tá? Então tem o Nextcloud, que bastante cliente usa, tem o OnCloud, que já vem pronto na nossa plataforma, é só a gente depois, além, claro, de fazer esse mapeamento da unidade, né, a gente pode mudar algumas outras coisas, se desejar, na instalação do OnCloud. Como ele tem um painel de administração de usuário e de grupos bem interessante, e também de pastas, né, de arquivos, é muito legal utilizar alguma coisa desse tipo. Outras opções, tá? A pessoa, né, se tiver um conhecimento, pode criar esse mapeamento, né, através do NFS, tá? Consegue fazer o mapeamento dessa forma. Utilizando o Samba, você consegue conectar qualquer máquina a este ambiente, tá? Este container, né, no caso aqui do storage de backup. O que mais? Temos aqui a opção de FTP, tá? Dentro da nossa própria plataforma. Então a gente pode, por exemplo, configurar um FTP, uma conexão FTP para esse storage. Tá? Neste caso, precisaria ter um IP público, ou utilizar a opção de SFTP, que dá para criar com chave privada também por dentro do nosso painel. Tudo isso a gente consegue ajudar rapidamente para o nosso suporte. Tá? Se precisar de qualquer tipo de configuração, a gente consegue dar esse apoio aí. O SFTP é bastante utilizado, porque ele não vai precisar de um IP público, não vai encarecer, né, aumentar aqui, se eu não me engano, R$21 por mês, alguma coisa assim, que é o valor do IP público. Tá? Então, dessa forma, também é possível conectar. Você faz a conexão com o SFTP da sua máquina local, enviando os arquivos para cá. Então, tem o NFS, o FTP, tem o caso do OnCloud, que eu acho que é bem interessante, principalmente se for para dividir entre usuários, né, o uso desse storage backup. Tá? Então, o muito legal do OnCloud e também do Nextcloud é que ele tem um aplicativo cliente, né, que você instala no seu Windows
e com as informações do OnCloud, né, do usuário, do host, você mapeia na sua máquina local, você consegue mapear o conteúdo desejado. Tá? Eu posso até mostrar aqui, ó, a gente utiliza o OnCloud no nosso escritório. Tá? Então, esses arquivos aqui, esse monte de pastas que a gente tem aqui dentro do OnCloud, na verdade não está na minha máquina, e sim no servidor OnCloud, na nossa estrutura no data center em Campinas. Tá? Então, esse daqui é o aplicativo, né, que a gente utiliza para fazer comunicação. Se precisar de ajuda para configurar, conta com a gente também. Só uma pergunta aqui, você comentou agora do escritório, né? Então, no caso, é possível fazer esse uso também dentro da empresa, né? No escritório, exato, limpando frequentemente a nuvem. Isso mesmo, também é possível, né? Não só do ambiente que está na nossa infraestrutura. A gente consegue mapear qualquer coisa de fora para dentro desse storage de backup. Só lembrando que ele é um storage de backup, tá? Não é para ser utilizado, por exemplo, com os seus arquivos, usando um exemplo bem simples. Vamos supor que você tem um WordPress instalado no seu site. Não é recomendado usar este espaço do nosso storage de backup para armazenar os arquivos de upload desse storage, desse WordPress. Tá? Por quê? Ele é um servidor único e exclusivamente para uso de backup. Se você quiser armazenar o backup do seu banco de dados, esteja ele aonde estiver, pode configurar na nossa estrutura para salvar nesse tipo de storage. Tá? Para arquivo, vamos usar o nome de arquivos quentes, né, do seu site, a gente tem a outra opção, que seriam o S Storage, né, que foi aquele que eu mostrei a hora que eu criei o ambiente. Tem aqui o S Storage, que tem bastante opção, dá para criar um auto cluster e tal, tá? Então, qualquer coisa a gente consegue mapear aqui. Eu usei o exemplo do OnCloud, que é o que a gente utiliza hoje no nosso escritório. Então, remotamente, a gente tem acesso a esses arquivos com o client do OnCloud, né? Aqui também tem o Nextcloud, que foi um teste que eu fiz, mas é exatamente a mesma coisa. Ele faz a comunicação através do programa do OnCloud com a nossa nuvem. Então, você pode, por exemplo, trabalhar o dia todo com os seus arquivos locais e no final do dia eu preciso salvar, por exemplo, uma planilha do Excel que eu não posso perder de jeito nenhum. Eu salvo no meu computador local e também faço uma cópia no OnCloud, que é o backup que eu estou utilizando na nuvem da Saving Cloud. E agora nós vamos para a próxima aqui. Tem alguma ferramenta para ir sincronizando o backup Linux, Windows, e ele protegeria contra ransomware? Existem vários programas que fazem esse tipo de sincronismo. Estou tentando lembrar um agora aqui, que a gente utilizou no passado. Eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas existem vários programas, né? Se a gente procurar na internet, com certeza vão ter vários programas que vai ler o seu arquivo local e comparar, né, com o sincronismo para enviar esse arquivo para a nuvem, para a nossa estrutura. Agora, a proteção contra ransomware já é um pouco mais complicado, porque se você contaminar a sua máquina local, né, e jogar esse arquivo para sua nuvem, esse arquivo com certeza vai contaminado também. Apesar de ser Linux, né, a hospedagem desse arquivo, ele também vai contaminado. Quando você baixar ele de novo para sua máquina, ele vai estar criptografado possivelmente. Tá? Então, assim, claro que ele não vai, eu acredito, né, que ele não vai conseguir escrever no seu backup que já estiver na nuvem. Agora, se você subir o arquivo criptografado, ele vai manter a criptografia, né, se ele já tiver sido criptografado na sua máquina. Mas isso também seria bom dar uma estudada melhor, né, se de repente tem algo que consiga fazer esse bloqueio, né? Mas eu acredito que não, porque é um arquivo que você simplesmente está jogando para outra pasta, no caso seria a nuvem. Perfeito, então. E agora nós vamos para a próxima aqui. Já dá para conectar esse storage ao meu computador Windows do meu escritório ou seria melhor utilizar o OnCloud? Dá para conectar, tá? Através do Samba dá para fazer essa conexão também, tá? Um exemplo. Eu recomendo o OnCloud porque é uma camada mais, talvez, de segurança ou já uma tecnologia bastante avançada e tem a opção de criar usuários. Mas sim, dá também para fazer diretamente da sua máquina para o storage de backup. E se quiser armazenar, então, os arquivos do celular no storage, é possível? Sim, também é possível. O próprio OnCloud também tem o aplicativo para celular.
né? E também é possível fazer essa comunicação através do OnCloud. Então também através do celular é possível. Perfeito. E teria alguma diferença em hospedar esse servidor exclusivo, os backups, em relação ao servidor compartilhado? Quais seriam essas diferenças? A grande vantagem de ser um servidor, né, um container exclusivo, é que você não vai estar concorrendo com os arquivos das outras pessoas. Né? Se é algo compartilhado, né, você tem aí o consumo de tráfego e de utilização de CPU ou até mesmo de espaço em disco das outras pessoas que estariam compartilhando com você numa hospedagem compartilhada, por exemplo, um serviço compartilhado. Fora que você tem total controle da sua estrutura, se é algo individual, né, algo exclusivo seu. Você pode aumentar, diminuir sempre que você quiser os recursos, né? E também, caso tenha alguma ideia de proteção extra, você pode aplicar no seu container, né? Que é único e exclusivamente seu. Então você não vai estar concorrendo com arquivos ou com tráfego ou com qualquer intercorrência que possa ter de outros usuários na sua plataforma. Perfeito. Tem mais pergunta aqui. Se eu quiser baixar eventualmente os arquivos do backup para o meu escritório, a gente comentou ali que limpando é possível, né? Agora, referente a montar 2 ambientes de backup, caso o primeiro tenha algum problema, posso usar o segundo? Como que funciona? Pode sim. Aqui nesse exemplo, tá, eu até deixei criado com 2 containers de armazenamento, né, de storage de backup. O que a gente fez aqui? Neste caso, a gente montou a unidade apenas em um deles e depois, internamente, a gente instalou esse add-on de File Synchronization. O que ele faz? A gente sobe o arquivo em um dos servidores, tá? Esse daqui, deixa eu até aumentar aqui, esse daqui é o servidor que está mapeado no nosso OnCloud. A gente clicar aqui, diretórios, pontos de montar, ou melhor, aqui seria exportar, né? Que vai mostrar que ele está exportando para este servidor. Tá? Esse daqui, né, que seria o Files, está montado neste container aqui. Então, esse arquivo que a gente subiu pelo OnCloud, ele vai ser jogado neste servidor e, como a gente instalou o File Synchronization, também vai estar neste servidor, neste segundo servidor. Tá? Também está aqui. Então, caso este servidor pare de funcionar, os arquivos ainda estão no segundo servidor. Tá? Então, é possível fazer essa escala. Cada container deste estaria em um servidor físico separado dos nossos, e se esse falhar, o outro vai estar disponível para você pegar seus arquivos. Por dentro da nossa plataforma também é possível navegar pelos arquivos, né? Nesta opção, por exemplo, eu quero baixar esse arquivo, tem a opção de fazer o download por aqui. Tá? Então o administrador do sistema, né? Aqui no caso deste OnCloud, dessa storage, né? Ou melhor, desse storage de backup, também tem a facilidade de navegar por aqui e também utilizar os add-ons que a gente tem na nossa plataforma. Como eu mostrei, tem o FTP, né? Que dá para ser instalado, tem o File Synchronization, que faz o sincronismo entre esses 2 containers para você ter essa, vamos dizer assim, alta disponibilidade dos seus arquivos. Existem outros, né, como o Start Stop. Vamos supor que você só vai utilizar esse storage de backup durante a noite, quando você faz os backups da sua máquina para a nuvem. Então você pode programar aqui neste add-on o horário que ele liga, ou melhor, que ele desliga, e o horário que ele starta, e os dias da semana. E aqui embaixo ainda tem o time zone para você escolher em qual horário exato que você quer que faça isso. Tá? São alguns recursos aí da nossa plataforma. Maravilha, então, pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo hoje, já ficou conhecendo a robustez e segurança do nosso storage de backup disponível na Saving Cloud. Então, não há motivos para você não testar, né? Não entrar em contato com a gente, com o nosso comercial. A gente retorna então aqui com o Daniel. Daniel, fique à vontade para você expor mais alguma coisa, quiser acrescentar mais algum conteúdo. Certo. Voltando na pergunta do Fernando, que ele falou sobre o ransomware, uma vantagem interessante, né, eu falei que não tinha tanta proteção e tal, mas dentro do próprio OnCloud, se estiver utilizando ele, a gente tem a opção de versionamento dos arquivos, tá? Nesse meu teste aqui, os arquivos são atuais, tá? São tudo coisa recente, então não tem as opções aqui ainda mostrando as opções de versionamento, tá? Mas aqui, ó, quando a gente navega pelos arquivos por dentro do OnCloud, quando a gente clica na frente dos arquivos, ele mostra aqui do lado algumas informações, né, que a gente pode compartilhar esse arquivo com terceiras pessoas, né, criando um link, né, público para essa pessoa fazer o download desse arquivo. E também tem a opção aqui, ó, de versões.
Tá? Então, quando os arquivos são bastante atualizados, né, os arquivos, eles vão guardando aqui dentro as versões desses arquivos. Tá? Então, vamos supor que todo dia a gente vai subindo os arquivos, ele vai gravando aqui versões diferentes desse arquivo. Então, se porventura um deles tiver com ransomware, você consegue, por exemplo, pegar uma segunda versão ou uma versão um pouco mais antiga e restaurar esse arquivo. Tá? Então, tem essa segurança em cima da dúvida do Fernando. Tá? Dentro dessa ferramenta, né, do OnCloud, tem essa opção de versionamento dos arquivos. Daniel, então, o nosso evento vai chegando ao fim. Terminamos por aqui. Tem mais alguma coisa que você quer incluir? Não, é só falar, né, que o pessoal tanto do comercial como o nosso pessoal do suporte aí tá disponível caso apareça alguma dúvida ou tenha alguma complicação ou dificuldade na configuração desse storage, tá? Ou alguma ideia de como utilizar melhor essa ferramenta, tá? Porque ela é bastante útil. Muitos clientes nossos às vezes perguntam, né, como que eu faço o backup da minha aplicação, o backup do meu banco? Né, é muito interessante utilizar essa ferramenta, né, já que é um backup, né, tirando o nosso backup que a gente tem de snapshot, né, dos nossos containers de aplicação, de banco de dados, tem mais essa possibilidade de você salvar o backup simplesmente apenas do que você realmente quer salvar, não do snapshot como a gente faz todos os dias. Tá? Então, venha testar, né, teste, eu tenho certeza que vão gostar. O pessoal do suporte está disponível aí para ajudar na configuração. Perfeito. Então, Daniel, agradeço mais uma vez a sua participação aqui em mais um evento. Então, agradeço mais uma vez e até a próxima. Obrigado. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!